qual é a carta que a gente parou na semana passada? Na semana passada, não, na semana retrasada. É, retrasada, nós estávamos no início dos arcanos, né? Como a semana passada foi minha primeira aula, eu ainda estou meio perdida, então eu vou pela tua orientação Tá, para que a gente possa se organizar hoje. perfeito. Você lembra em qual arcano que a gente parou? A gente ainda tá Deixa eu ver nos aqui. maiores, né? A gente fez o navio. O navio? Não, Não, acho não, que esquece. Não, esquece, estou com uma anotação errada. tem é Tá bem que baralho bem. cigano. É, não, eu só anotei os nomes aqui, peraí que eu já te digo. Tá, senão eu Eu tenho aqui o último, o enforcado. o enforcado. Beleza, me É. dá um instantinho então. Primeira coisa, você ficou com alguma dúvida da outra semana? Na verdade, nessa última semana eu não consegui dar uma fluidez nos estudos, tá? Tá, Porque eu estava com umas provas pendentes. tranquilo. Então eu tive que priorizar. Essa semana que eu comecei a retomar. Dessas que a gente viu até agora, eu não fiquei com nenhuma dúvida. Como é início, estou aprendendo assim, sobre cada arcano, principalmente os maiores, existem muitas dúvidas ainda, principalmente na questão, né, depois na destreza de poder fazer uma ligação com uma carta e a outra, fazer essa conexão, existirão. Mas específico da forma individual ainda não. Tá? Eu percebi semana passada, eu até não quis atrapalhar, mas depois eu anotei para te perguntar que alguma das cartas não foi dito a correspondência do signo, que eu vi que algumas tu fala, mas carta do signo, exemplo, a justiça, do signo de Libra e tal. E Tá. eu queria até te perguntar qual a correlação que isso faz, ou a diferença, na hora que a gente estiver jogando. Se é importante saber isso depois a gente vai ter que fazer algum aprendizado que faça essa conexão Tá, dessa interação de signo com a parte do tarô, entende? entendo. É assim, a parte de por que que o signo, ele é interessante você saber, você pelo menos ter anotado, porque muitas Tá. pessoas utilizam o baralho de tarô para fazer magia. E quando uma Hum. pessoa, ou ela quer, por exemplo, fazer uma magia, é, digamos, para equilibrar alguma questão de justiça, tá? Tá. Coisas judiciais. Ela pode usar uma carta que tenha correspondência com o signo de Libra, porque a Libra é a balança entre as coisas para trazer uma harmonia maior. Se a pessoa quer fazer uma magia ligada à parte sexual, ela pode usar uma carta que esteja ligada, por exemplo, ao signo de Escorpião, porque Escorpião é aquela intensidade, profundidade, né, da relação ou da parte sexual. Ah, perfeito, Então, perfeito. é interessante vocês pelo menos terem isso anotado, porque vai que no futuro você queira falar assim: ah, Isa, eu quero fazer uma magia amorosa. Num futuro bem próximo, né? Tomara, inclusive, espero que sim. E aí você pode utilizar as próprias cartas do seu tarô para fazer a magia. Por exemplo, no Entendi. Voodoo, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse sistema mágico, Não, mas não, ainda não. no Voodoo a gente utiliza tanto as cartas de tarô para trazer uma energização para os trabalhos, ou então a gente usa salmos, Hum, salmos da Tudo Bíblia. para mim é um processo de aprendizado, tá? Eu sou uma aprendiz de Umbanda. Então, Legal. essas outras conexões dentro do mundo místico e espiritual, eu tô me interessando agora, a título de conhecimento, de curiosidade, tô me conectando agora. Então, não conheço ainda essas outras áreas. Acompanho, né, nas redes sociais, eu tô vendo alguma coisa no TikTok, e isso tá me despertando muita curiosidade. E tá ficando muito ãh, forte em mim essa vontade, sabe? Mas até então era só a questão, assim, de ãh, espiritual mesmo e a conexão com a própria Umbanda.
Legal. Mas se você E precisar depois de alguma ajuda, é isso que eu falo. Quanto mais informação vocês tiverem, no futuro, se vocês quiserem seguir, por exemplo, na Umbanda, você pode usar os mesmos elementos. Na Quimbanda, até mesmo quem pratica magia do caos utiliza muito horário planetário, ou signos, ou as próprias letras, né, que são hebraicas. Então, a título de essas, curiosidade, é bom saber. essas magias se aprende dentro da, no caso da Quimbanda, ou se aprende extra, assim, é independente da religião? Então, ó, Tem algum curso de existe magia que... existe a diferença entre sistema mágico e a religião, culto, né? Tá, Quimbanda é culto, Umbanda é religião. A magia do caos é um sistema mágico, é um tipo de magia que vai mexer muito com o paradigma psicológico da pessoa. Então, qual? dentro da magia do caos, por exemplo, a gente utiliza muito o que é chamado de quadrados mágicos. Dentro desses quadrados mágicos, a gente faz petições sempre, o que a gente chama de sigilo, né? Você escreve uma frase no momento presente, então, digamos, hoje ganhei muito dinheiro, tá? Sim, Você vai reduzir essa frase, você vai tirar todas as letras que estão iguais, tipo, tira todos os es, tira todos os us, tira todos os as. E você vai reduzir aquela frase a só algumas letras. No final, você vai olhar no quadrado mágico, por exemplo, de Júpiter, porque Júpiter é um planeta expansivo que traz boa sorte e mexe com questões financeiras. Você coloca aquelas letras, você vai olhar qual é o número dentro da tabela, porque toda hum, letra corresponde a um número. Esse número vai ter dentro desse quadrado mágico, e aí você vai fazer um desenho dentro desse quadrado mágico, e aquele sigilo ali vai te trazer dinheiro, porque ele fica impregnado no seu subconsciente, e cada vez mais ele vai sendo alimentado pela sua própria energia. nossa, que fantástico isso! Isso é magia do caos. Inclusive, ó, já estamos tendo aqui uma aula de magia do caos Nossa, aqui. muito fantástico! É essas conexões, e não, e é engraçado assim, que a gente pensa, não, só existe ali o tarô, mas daqui a pouco já vem o magia do caos, já vem o não sei o quê, e é um universo muito grande, assim, que eu Sim. fico, às vezes eu me pergunto o dia que eu estava esse tempo todo, Por isso, que eu não sabia dessas você tá coisas. na turma de bruxaria natural, hermetismo e magia do caos, no meu curso, não tá? Sim, sim, tem Então, acesso ali a essas informações. exatamente, lá tem inclusive vários livros que você pode dar uma olhada, que são de radiestesia, que são de magia do caos, e tem muita coisa legal lá. E você vai aprender a juntar todos os elementos, porque existem diferenças entre você fazer feitiçaria, o feitiço, ele já está pronto. É aquela receitinha de bolo que a gente só copia de alguém. Eu E quero que você, faz. e faz. Eu quero que você aprenda a fazer magia. Na magia, você vai montar a sua mesa, Nossa, entendeu? Você vai saber todos esses elementos, você vai saber para que serve cada coisa, e e você como vai misturar? aprender a fazer magia, entendeu? Amei, eu tô adorando. É muito legal, né? Eu sou apaixonada, então sou suspeita. E tudo isso que trabalha assim com o subconsciente, com energia, eu gosto bastante, sabe? Uhum. Eu percebi que tu é psicanalista, né? Eu sou estudante de psicanálise, termino agora esse ano. Mas essas ferramentas estão tudo ligado à questão do subconsciente, né? Sim. E questão energética e como isso tem a ver com essa área de que a gente estuda de psicanálise. É isso que eu Sim, tô dizendo. Tu vai mexendo, quanto mais tu vai mexendo, mais tu vai descobrindo coisas. Tá, mas como assim? De onde está vindo você, todo esse resto? você já ouviu falar que a psicanálise é chamada de a feiticeira? Sim, A psicanálise é magia. é magia. Eu fiz um curso esse final de semana que passou de hipnose clínica. Fantástico, fantástico, assim, sabe? Fantástico. E tudo é uma coisa conecta a outra, sabe? Eu tinha visto as leis herméticas no. Já tinha visto num curso, daí.
falamos de novo nessa imersão sobre hipnose, e agora tem um sábado que também será o dia inteiro só sobre leis herméticas. Eu olhei lá no conteúdo da Isabelle, leis herméticas. Daí, tipo assim, parece que tu tá falando aquele assunto e tudo tem aquele assunto, tudo o universo todo conspirando sobre o mesmo assunto. Que É, tem ali mas no material que eu vi que tu colocou já sobre, né? sim, sim, tem leis herméticas, tem Que muito tu fala em sobre alguns água áudios. também, porque a água e o alimento, né, que a gente consome todos os dias, isso aí é um veículo para impregnar de energia que pode servir tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Ah, A água, é. às vezes a pessoa te dá um copo de água que ela rezou ali naquela água, você pode ficar com uma urucubaca muito grande, sabe? Exato, e creio, é a mesma crença que a gente tem quando acende uma vela ali, é a fé, é a intenção que tu colocou naquele Sim. trabalho que funciona, né? Sim, sim. E nossa, você Eu vai ver quero. muita coisa legal. E se você tiver dúvida depois, me chama que a gente conversa. Ah, com certeza, com Vamos lá, certeza. então. Hoje, Certo, primeiro, seguimos. me fala qual que foi a carta que ficou faltando. Deixa eu ver aqui. Eu não anotei a da roda da fortuna. Tá. Ou eu não ouvi, mas eu não anotei. Eu tenho aqui as últimas, vou te falar. Eu vou olhar todas aqui. O carro eu não anotei. Tá. O carro O carro é logo no comecinho. é o do signo, tá? Tá. E depois eu botei aqui a carta da força, leão, Tá. a, o ermita virgem, Uhum. a roda da fortuna eu não anotei, e a justiça A libra. roda da fortuna é correspondente a Júpiter. Ele não tem um signo só, ele tem Hum, um planeta que é regente. Júpiter, É. Já a carta do carro é o signo de câncer. câncer. Isso. Qual que é do signo de peixes? Eu sou do signo de peixes. Ó, pode ser ou a sacerdotisa, ou pode ser a carta da morte também, em alguns casos. Inclusive, a gente vai falar dela hoje, porque ela é uma carta que tem bastante correspondência com os signos de água. Em alguns casos também a gente pode ver com a carta da própria força, porque a força fala muito sobre esse universo que é mais emocional também. Tá. E a carta do louco qual é? Carta do louco, Áries, Áries. Áries, É que é o muita início. informação. E eu tenho aqui também a carta do mago, não tenho anotado o signo. Deixa eu ver aqui e já te falar. E essa sacerdotisa que tu falou que é peixes, né? E pode ser algum outro também? Pode ser peixes, mas também ela pode. É porque ela tá ligado com signos que são Todos de água. de água. É. Ela Tá, é uma carta que fala de. Ela tá ligada à lua, então ela tá ligada aos signos de água, tá? tá. E aí, qual outro que você falou? Do mago, Do mago. o mago e a Olá, quem foi que imperatriz. entrou aqui? Fui eu, amiga. Olá. Então vamos lá. Mago Mercúrio, não é signo, é planeta. Mercúrio pode ser também Gêmeos, Tá. tá? E a última que falta aqui, falta acho que a imperatriz, Imperatriz. imperador, e a do carro já falamos que é câncer. Virgem, Júpiter, Libra, Aquário. Sacerdotisa, Imperatriz. Imperatriz e imperador. Imperatriz está ligada ao planeta Vênus, pode ser Libra, Touro, ou tem mais um. Mas agora só me vem à cabeça desses dois, Tá, Libra e Touro, que esse daí eu tenho certeza absoluta. perfeito. E imperador, o último. Imperador, Áries também, mas ele também pode vir como Capricórnio, Tá, Capricórnio e Áries. tá bom? Ótimo, perfeito. Então bora lá. Seguimos depois Seguimos. do enforcado.
Hoje nós estamos, então, chegando na Carta da Morte. A Carta da Morte, número 13 do tarô. A gente tem a correspondência astrológica, então, do signo de Escorpião, Peixes, e, em alguns casos, Aquário, mas não em todos, tá, gente? Letra cabalística é a Num. O caminho da árvore da vida é Tiferet, que é a beleza, e Netzah, que é a vitória, tá? Hoje a gente vai falar, então, de um arcano que muitas pessoas têm medo dele. Quando a carta da morte cai numa tiragem, muitas das suas clientes vai ficar apavorada e vai falar: Meu Deus do céu, eu vou morrer? E não tem nada a ver com isso, tá? A carta da morte, Tá. ela tem a ver com finalização de ciclos. A gente entende que na natureza, né? Imaginem uma árvore. A árvore, muitas vezes, ela nasce porque um passarinho comeu uma frutinha em uma outra árvore, uma sementinha, e ele fez as fezes dele em outro lugar. E essas fezes ali estão carregadas com a semente, que vai ser absorvida pelo solo. Esse solo, estando fértil, vai começar a brotar, ela vai crescer, vai ficar madura, vai ter os frutos dela. E depois de muito tempo, ela vai começar a envelhecer, ela vai começar a definhar, ela já não dá mais frutos, ela já não traz mais uma segurança muito grande para a área que ela está, porque uma árvore, quando ela está num ambiente, ela traz a segurança até para o solo, porque ela faz com que o solo esteja mais firme naquele local, porque ela se agarra muito onde ela é plantada, né? E aí ela vai chegar num ponto em que, em algum momento, ela vai definhar e ela vai morrer, né? A árvore, ela fica só aquela madeira ali, mas já não tem mais vida naquela madeira. Assim é na nossa vida também. Tudo na nossa vida é cíclico. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Existe uma história de que o rei Salomão tinha um anel escrito: tudo passa. E tudo na nossa vida passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A carta da morte, ela vem justamente para lembrar-nos que tudo passa. Tudo chega a uma hora que precisa morrer para que outra coisa dê lugar a um novo nascimento. E muitas vezes nós ficamos um pouco paralisadas, a gente fica um pouco numa zona de conforto, porque a gente não quer que algumas coisas finalizem nas nossas vidas, a gente tem medo de passar para a próxima fase. E é uma carta que, quando aparece na mesa, né, a gente entende isso, nós tarólogas sábias, entendemos isso como uma nova oportunidade, não como algo que vem para destruir a pessoa, mas sim como um novo renascimento que virá para ela. Assim como a lagarta, ela tem todo um processo, depois ela vai, faz um casulo para virar uma borboleta. Isso é a carta da morte, é transmutação, transformação. Em todas as leituras, ela vai trazer um ponto onde a pessoa, ela vai precisar dar uma virada na vida dela. Algo vai terminar para que outra coisa nasça. Isso é meio que uma leitura bem obrigatória dela, porque ela traz alguma coisa com ela. Ela é um ciclo de finalização e começo, tá? Dito isso, quando a gente entende de leituras amorosas, a gente vai falar de um relacionamento na posição vertical que ele pode sim chegar ao fim para que tenha uma transformação, mas não necessariamente é um término, entende? Pode ser, por exemplo, uma transformação onde a pessoa vai ser pedida em casamento. Pode ser uma transformação onde a pessoa, por exemplo, digamos que a menina não tem, moralmente falando, não tem atitudes que são legais com aquele cara, tá? E aí ela vem com uma carta da morte. Talvez ela pare de ter algumas atitudes que não sejam legais para o relacionamento e alguma coisa nova nasça disso e seja mais saudável para os dois.
Então, no sentido vertical, a gente sempre vai entender que aquela transmutação ela vem para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Ela vem sim como uma finalização de algo, mas não é necessariamente um término. Um término, ele seria mais configurado como, por exemplo, carta da torre e carta da morte. Carta da Entendi. torre, carta da morte e que mais que fala de... Ah, oito de copas. Oito de copas, gente. Carta da morte, oito de copas é término mesmo, tá? E é término doído, inclusive. Eita. São algumas das cartas que podem vir nesse sentido, mas entendem que ela não tem essa conotação de término, ela pode ser ou não um término. Quando ela não vem como um término, por exemplo, quando a carta da morte ela vem acompanhada com a carta do louco, quando a carta da morte vem acompanhada com um dois de copas, é uma finalização de alguma coisa naquela vida da pessoa no sentido amoroso, mas já com um início de alguma outra que pode ser muito bom para ela. Emocionalmente falando, um dois de copas é celebração, é companheirismo, é aquela reciprocidade no relacionamento. Então, vai depender das cartas que estão ao redor desta carta, tá? Uma coisa bem interessante para vocês saberem é que a carta da morte, ela não necessariamente fala sobre morte, ela pode sim falar sobre morte física, e muitas vezes já aconteceu na minha mesa de ela vir como um recado de alguém que já morreu. Então, eu tive um caso de uma cliente muito querida que eu não sabia que o sobrinho dela havia falecido e a carta da morte ficava vindo acompanhada com cartas que falavam sobre mensagens, tipo um sete de pau, um oito de paus. E quando eu comecei a fazer a leitura, eu falei assim, nossa, que estranho, porque tá me vindo na cabeça de que isso aqui é uma mensagem de alguém que já faleceu. Vai ser muito da percepção de vocês, mas pode acontecer, tá? De alguém querer se comunicar com a outra pessoa para mostrar que tá bem, enfim, né? Que tá tudo bem, às vezes até para acalmar alguém, algum familiar através ali do tarô de vocês, tá? Isso já aconteceu umas 3 vezes comigo, dessa moça, de uma outra que o pai havia falecido e de uma outra que era mãe e o filho mais velho tinha falecido também. Então, Precisa, acho que, muita sensibilidade para essa percepção, né? mas quem, assim, e tem, por exemplo, a Maju, ô, Raquel, você trabalha com pombogira? Sim, Então, vocês que têm pombogira, a Maju também tem, a Dona Rosa, vocês vão perceber que a moça de vocês vai trazer a mensagem. Vai ser diferente, a sensação é diferente. Quando vocês baterem o olho na carta, vocês vão. Eu não sei explicar, mas eu vou vocês te vão dizer saber. uma, vou te dizer uma coisa, né? Não deveria estar gravando, é curso, mas eu vou aproveitar o espaço. Inclusive, foi a minha moça que me apresentou esse caminho do tarô, que eu deveria seguir por esse caminho do tarô. Eu sou mediadora judicial, trabalho home office a maior parte do tempo com atendimentos de conflitos, né? Uhum. E estou fazendo esse caminho através da psicanálise também para fazer atendimentos. E eu mentalizava muito assim, o que mais que eu poderia fazer para ter sim, um complemento de renda dentro das coisas que eu gosto, que é atender pessoas, ajudar a transformar vidas, resolver questões. E numa gira, né, com ela, ela me mostrou. E eu saí dessa gira assim, tipo assim, não tenho condições, nunca pensei, nunca na minha vida, nunca imaginei, sabe? Mas eu pedi tanto, 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 sabe? Me traz mais uma possibilidade de uma renda, de uma coisa que eu gosto, que eu possa fazer também já dentro do contexto que eu estou inserida, eu digo até de ambiente de trabalho, que eu já tenho uma estrutura de trabalho e home office montada, pensava tudo isso, sabe? E ela me mostrou, e nunca tinha acontecido, e já faz um bom tempo que eu tenho ela, assim. E tá, então tá, né? Agora, pois, por que lado que eu vou? Como é que eu começo isso? Daí tem. Mas eu vou te Comecei dizer. isso.
Eu vou te dizer que o caso da Maju também foi muito parecido, ela também recebeu o chamado. Quem tem mão para fazer tiragem, é assim, eu não vou te dizer que eu não acredito que uma pessoa que não tenha pombogira, ela não pode fazer uma leitura, porque se você for pensar a grosso modo, o tarô, ele é uma técnica que vocês estão Técnico, exato. aprendendo, né? Ele é um sistema simbólico de linguagem que vocês estão aprendendo. Não é nada sobrenatural, apesar de que pode ter uma ligação, sim, com o lado espiritual, entende? Então, mas quando a pessoa ela tem um chamado para fazer aquilo, minha filha, a moça de vocês vai buscar vocês pela orelha, assim, ó, para falar, vai fazer. E me pegou muito de surpresa, sabe? Muito de surpresa que eu não, mas bem capaz, eu andei esse perfil, sabe? E eu, nossa, não, mas se enquadra com tudo que eu venho estudando, com tudo que eu me propus, assim, para realizar na minha vida, na parte de terapêutica, de atendimento, de orientação, de resolução. Então, tá vindo assim como com tudo que eu já faço, eu digo assim, como uma cereja do bolo, sabe? Que eu sinto assim como foi um presente. Eu tenho uma jornada imensa ainda a percorrer, de aprendizado principalmente, né? Porque tudo que eu me proponho a fazer, eu preciso a saber me sentir muito confiante para fazer com a melhor qualidade possível. Mas foi numa gira que veio essa assim, vai e joga tarô. E fico muito feliz dela ter te trazido até aqui. Espero que a gente E eu possa aí. cheguei até aí através de uma outra cigana, que me indicou teu contato, que Sério? ela joga baralho cigano, e eu gosto muito de jogar com ela, sempre jogo com ela. E eu disse assim, olha, me diz uma coisa, com quem tu aprendeu, com quem tu me indicaria? Só que ela joga baralho cigano. Ela disse assim, olha, eu aprendi esse baralho cigano com uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, mas a minha vontade é aprender a jogar tarô com essa pessoa aqui. Eu, opa, Mas quem é? ela é a Sara, cigana Sara. Ah, Sara, Hum, advogada? Isso! Ah, eu conheço. Oh, a Sara já é aqui, ó, já tá, ela já é da minha casa já, ó. Isso, e ela joga contigo, acredito, né? Aham, sim. É, a cigana Sara. E eu disse, olha, ela, assim, eu já aprendi baralho cigano, assim, mas eu tenho muita vontade de, se eu pudesse escolher, eu faria com essa pessoa aqui, ela disse, né? E eu, olha aí, então Ai, tá, que nessa pessoa. delícia. Eu Eu gosto bastante, fico assim, muito dela, assim, também. honrada, Uhum. inclusive. Foi por indicação. Legal. Fico muito honrada. Espero que a gente possa aproveitar bastante. Eu tô ansiosa para jogar contigo também, em breve. Em breve nós faremos. Aí a gente já aproveita e já grava aqui também para depois vocês reverem as tiragens, que Oba, ficando muito tecnológico aqui os atendimentos. oba. Então vamos lá, gente. Carta da morte, então, no sentido vertical, vai trazer mudança, alteração para alguma situação que vai ser melhor para a pessoa. No sentido invertido, a gente fala sobre uma pessoa que ela não quer fazer com que aquilo morra, com que aquilo, com que aquele ciclo se finalize. Ela evita a finalização de um ciclo. O que acontece é que isso gera muitos obstáculos. Isso pode, né, no sentido invertido, tá falando sobre corrupção de alguém, destruição de alguma coisa, uma alteração parcial de alguma coisa que precisa ser finalizada e ainda não foi. Ela é uma carta de transformação para o melhor, mas quando a gente tenta evitar a natureza de ser a própria natureza, a natureza ela vem com toda a força e ela mostra que é ela quem manda. Então a gente não tem como conter a força da natureza. Se a gente tenta conter, é quando a gente transforma algo que pode ser suave em uma catástrofe, tá? Lembrem sempre disso. No sentido invertido, ela pode sim transformar aquela situação em uma catástrofe. Então, pode ser um término muito abrupto, muito ruim, que pode, inclusive, falar de uma perda muito grande, muito dolorida, muito sofrida de alguém.
Pode falar, inclusive, também da pessoa ficar inerte e não querer fazer com que aquilo se movimente. Ela sempre lembrem disso, força da natureza, e não tem como conter, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, por hora não. Então vamos seguindo. Depois da carta da morte, nós temos a temperança. A carta da temperança é a carta de número 14. A correspondência dela é o signo de Sagitário e Libra. Letra cabalística, Sakmed. Perdão, é Samek. Samekh, tá? Samek. Caminho na árvore da vida, Tiferet, que é a beleza, e Exode, a fundação. Quem é a temperança? A temperança, quer a gente goste ou não, ela é uma carta muito suave, muito calma. Por um lado, ela traz uma energia de muita harmonia, de muita compreensão, mas, ao mesmo tempo, ela é uma carta muito lenta. Tudo que vem dessa carta acaba sendo muito calmo, gracioso, mas em alguns momentos a gente não quer que seja calmo e gracioso, né? A gente quer que o negócio funcione. Ela sempre vai aconselhar a gente em pensar antes de fazer alguma coisa, ter paciência, ter calma. É como se ela falasse assim: a gente está prestes a pular do precipício na carta do louco, e ela falasse assim: pensa bem antes de pular. Não precisa fazer dessa forma tão abrupta. Ela é uma carta que vai falar para a gente sobre um processo meio utópico de querer fazer com que o tempo haja de acordo com o próprio tempo, da gente não querer apressar o tempo. E hoje em dia a gente sabe que é quase impossível as pessoas não quererem apressar o próprio tempo, né? Porque a gente tem ansiedade, a gente quer fazer tudo no nosso próprio tempo, da nossa maneira. E ela fala: calma, vai dar certo, mas é depois, sabe? Ela é uma carta muito lenta, muito. Que faz a gente interpretar aquilo quase como se fosse uma moderação extrema, tá bom? No sentido normal, ela vai trazer para a gente a harmonia, a confirmação de uma união, uma sensação de estarmos sendo reconciliadores com as pessoas. Ela fala de moderação, frugalidade. E em alguns casos, mesmo no sentido normal, ela fala sobre acomodação, tá? No sentido invertido, quando a gente fala dessa carta, a gente está falando então de uma qualidade de uma pessoa que aparentemente é muito calma, muito galera, né? Mas ela fica muito associada a questões de religião, tá? Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente para pensar, nossa, geralmente o significado é só um significado invertido, né, das qualidades, mas neste caso não. Quando ela está invertida, ela pode estar falando, por exemplo, de religiões, sacerdotes ou seitas que são extremamente impositivos. Eles são muito, como é que se fala? Não é dominadora a palavra, quando a pessoa ela é muito incisiva com a outra, de tipo ditador, sabe? Aquela coisa mais de ditar a Sim. regra, de impor aquilo que ela quer. E é nesse sentido de pessoas de religião, tá? Sacerdotes, padres ou seitas religiosas que causam, né, desunião, que faz com que as pessoas fiquem infelizes,
que tratam, né, os seus interesses ou outras pessoas como se fossem seus concorrentes, ela traz uma convicção muito grande de que eu vou usar essa palavra, mas eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer por trás disso. É como se a Sagrada Igreja fosse a única coisa que valesse. E a A gente única sabe. verdade. Oi? A única verdade. A única verdade, exatamente. E a gente sabe que nessa história de a Sagrada Igreja foi que um monte de mulher morreu. Entendeu onde eu quero chegar? Ela se torna algo que, religiosamente falando, espiritualmente falando, vira uma imposição tremenda, sabe, uma forçação de barra muito grande, e o mundo intelectual das pessoas acabam sendo meio que contaminados com essa energia, com essa corrupção, tá? Ela é uma das poucas cartas que, invertida, ela tem um significado completamente diferente, assim, do que a gente já viu. E, obviamente, ela pode falar sobre desarmonia ou impaciência da pessoa também, mas entendam que, no fundo, aquela impaciência, aquela coisa, ela sempre vai estar atrelada a alguma questão religiosa ou espiritual da pessoa. Entendeu? É mais ou menos isso. Alguém tem Sim, alguma entendi. dúvida? Não, até agora não. No sentido invertido, quando ela está falando sobre relacionamento, pode ser que a própria espiritualidade da pessoa esteja sendo mais rígida com ela, tá? E não querendo que aquela união aconteça, entenderam? Só para vocês terem aí na memória de vocês algo que eu acho importante vocês saberem. E aí vamos para a carta do diabo? Agora a gente vai entrar nas cartinhas que são mais densas hoje. A gente vai falar. Só um momento. Isabela, eu não sei se eu perdi, mas no amor, quando ela não está invertida, como que ela funciona? Quando ela está invertida em questão de amor, pode ser, por exemplo, que a própria espiritualidade da consulente Tá. esteja sendo rígida e rigorosa com ela e não esteja querendo que ela fique com aquela pessoa. Ela está causando desunião, impaciência, E entendeu? quando ela não está invertida? Aí pode estar falando de um relacionamento que, assim, primeiro que é um relacionamento muito morno, tá? É um relacionamento onde, tipo assim, não fode nem sai de cima, as pessoas não têm muito libido uma com a outra, é tão, é um relacionamento meio pelo conformismo, sabe? Entendi. Ela é uma carta que, assim, ela fala de uma harmonia, as pessoas podem até estar em harmonia, mas elas não têm aquele tesão, aquela vontade de estar juntas. Às vezes é, por exemplo, um pai e uma mãe que estão juntas por causa de um filho pequeno. Certo. E no aspecto financeiro, que na outra a gente também não falou do aspecto financeiro, essa no aspecto financeiro, como que funciona? No aspecto financeiro, ela vai falar sobre você precisar entender que o tempo das coisas vai ser completamente diferente do seu. Você vai ter a harmonia financeira? Sim, só que essa harmonia, ela vai levar um tempo muito longo para se desenrolar. Então, vai ter que ter muita paciência, muita tranquilidade para entender que você está passando por uma fase financeira e que essa fase financeira pode desdobrar em X ou Y. Mas ela sempre vai falar sobre esse tempo, essa coisa. Ela é uma carta que fala muito sobre o número 8, né? Que é o próprio tempo. Então, Ah, é Quando a tudo pessoa lento. Quando a pessoa está numa estabilidade financeira e sai essa carta, o que seria no caso? E ela vai ficar. Aí depende das cartas que estiverem ao redor, mas pode significar, por exemplo, que ela vai ou não passar um tempo nessa estabilidade financeira. Tá, permanece essa situação que tá, Permanece independente essa. se é boa ou não. Isso. É. Ela A vai gente se. Hã? não pode concluir. Ela vai falar sobre esse tempo que a pessoa vai ficar nessa mesma situação. Então,
teoricamente, nesse lado é bom, né? Sim. A gente só pode ver na questão financeira a carta da morte que ficou faltando, que agora me Claro. dei conta. Carta da morte, então, no sentido financeiro, vai falar sobre Isso. o término de um período financeiro daquela pessoa que pode ser bom ou não, tá? E que vai se desdobrar. Aí, de novo, né? Pode ser que seja muito bom esse término, se a pessoa ela mesma entende, por exemplo, que ela precisa largar aquele emprego, que ela precisa encontrar alguma coisa que faça mais sentido para ela fazer, que inclusive traga mais felicidade para o próprio coração dela, financeiramente, ou pode falar de um final abrupto, de um final de ruptura mesmo, onde, por exemplo, a pessoa ela é mandada embora do trabalho porque ela está tão na zona de conforto e a vida já tentou mostrar para ela de várias formas, colocar letreiro, entendeu? Falando assim, saia desse trabalho, procure outra coisa. E a pessoa ela simplesmente ignorou, aí a vida vai falar assim, então tudo bem, então agora eu vou finalizar o seu trabalho para que você faça alguma coisa, entendeu? Porque Sim, essa energia é como se a pessoa ela não quisesse sair desse lugar. tá. Entendi. Perfeito. Vamos para o diabo? Diabo, então, é a carta de número 15. Nesta carta, nós temos a correspondência de Capricórnio, do signo de Escorpião, e do planeta Plutão, tá? O caminho da árvore da vida é Tiferet, que é a beleza, e Rod, que é a glória. E a letra cabalística é a Ain. Quando a gente chega nessa carta, é outra carta também do tarô que todo mundo que vê na mesa pensa, meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus. E ficam morrendo de medo porque vem lá a carta do diabo. Mas o diabo nada mais é do que a gente entender que dentro da nossa psique humana, nós somos levados pelos nossos prazeres. O ser humano, ele busca o tempo inteiro sensações prazerosas, tá? A gente quer o prazer de comer bem, de se vestir bem, de ganhar bem, de ter um bom sexo. A gente quer o prazer de conseguir entender como que a gente vai fazer uma casa bonita, o que que a gente pode comprar para nós, enfim. Tudo aquilo que nos dá prazer é a carta do diabo. Ela não é necessariamente uma carta ruim, porque ela pode falar de uma atração sexual muito grande entre as duas pessoas. Ela é uma das principais cartas que falam sim sobre sexualidade, sobre intensidade sexual, tá? Porque quando uma pessoa ela vem com a carta do diabo, ela está envolvida, principalmente em casos amorosos, né? A gente entende que aquele casal tem muito prazer junto, tem uma conexão boa, tem prazer em dividir, por exemplo, a mesma casa, ou de estar no mesmo caminho. Ela é uma carta de destino que o final desse destino é sempre o prazer, tá? Fixem isso na cabecinha de vocês. Já no sentido invertido, aí assim a gente vai falar sobre algumas problemáticas, porque no sentido invertido, a carta do diabo, ela vai se tornar uma carta extremamente obsessiva. Ela vai se tornar uma carta que ela é viciada em prazer, tá? Então, em alguns casos, a pessoa é viciada em sexo, ou viciada em droga, ou viciada em cigarro, ou em remédio, sempre tem um vício, tá? Prestem bastante atenção nisso, porque é importante. Dito isso, a gente pode falar, especialmente, né, quando ela está invertida, de violência, de coisas que são feitas de uma maneira muito desrespeitosa, de fatalidades, fraqueza espiritual, tá? A pessoa pode, inclusive, em alguns casos, estar sofrendo de uma obsessão espiritual.
ela pode indicar alguém que está manipulando a outra pessoa por motivos muito narcisistas e assim, muito complicados mesmo. É uma pessoa manipuladora, narcisista, é uma pessoa que só está pensando no próprio prazer, então ela tem, aí sim, no sentido invertido, uma malignidade, digamos assim, entre aspas, tá? Mas no sentido normal, ela tem essa força de ser o luxo, a alegria, o comer bem, dormir bem. Ela tem uma conotação de prazer em todas as áreas, tá? No sentido de relacionamento, quando ela tá no sentido normal, a gente pode falar de um casal que tem um bom sexo, que gosta da companhia um do outro, que tem uma atração principalmente sexual muito grande entre essas duas pessoas. Isso é o principal dela, tá? E vai falar sobre duas pessoas que têm essa energia meio pombogiresca, tá? Meio que fala sobre poder, que fala sobre desejo, tá? Mas isso é uma coisa boa, porque se a gente está falando sobre o poder que um relacionamento traz para minha vida, isso quer dizer que eu me sinto mais forte com esse relacionamento. Não é exercer poder dentro do relacionamento, é exercer, é receber e se sentir empoderada com aquele relacionamento, é crescer com aquilo, tá? Porque tem diferença entre uma coisa e outra. Quando ela está invertida, aí sim, ela pode falar de uma pessoa que está exercendo um poder em cima de outra, que está viciada, que é obsessiva, que pode ser violenta, que é cega com relação a questões espirituais, que pode sofrer uma fatalidade. Então, a gente precisa olhar o que é que eu estou perguntando e encaixar. No sentido material, financeiro, ela é uma carta que, por exemplo, pode trazer sim um bem-estar financeiro para a pessoa, onde ela vai ter alguns luxos, tá? Da parte material, né, financeira, trazidos para a vida dela, tá? Gente, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Não, para mim falhou, ficou um bom tempo e retornou. Nossa, porque apareceu só agora aqui para mim. Até onde vocês conseguiram me escutar? Tu estava falando do relacionamento ali, da energia do pombogiro, do poder e tal, dessa Tá, conexão. Depois falhou para beleza. mim. Aí, quando a gente fala de questões financeiras, essa carta, ela traz no sentido normal um prazer material. Então, pode ser, por exemplo, que aquela pessoa receba um aumento. Pode ser que aquela Não pessoa sei se comece... antes disso, eu Oi? não sei se antes disso tu falou ela no amor invertido. Não, aliás, eu falei, mas eu vou falar de novo. No amor invertido, a gente está falando de um relacionamento onde uma pessoa quer exercer o poder em cima de outra. Tá. E daí Onde acho que junta com a outra parte do invertido que tu já tinha falado anteriormente. Não, eu não entendi, desculpa. No amor, na parte do invertido, eu não anotei nada, não peguei nada. Se não sei se é a mesma reflexão que tu já tinha falado da carta invertida como um todo. É a mesma reflexão, mas a gente vai adaptar para essa questão de relacionamento. Então, a gente vai falar sobre alguém do relacionamento estar obsessiva pela outra pessoa, alguém estar, inclusive, pode ser que alguém seja viciado em algum tipo de. Pode ser droga, pode ser em sexo, pode ser vício no próprio relacionamento. É algum tipo de vício que se torna prejudicial. Pode ser, inclusive, a obsessão de alguém por alguém. Pode falar sobre cegueira espiritual da pessoa, às vezes está sendo atacada espiritualmente dentro do próprio relacionamento e não está percebendo que aquilo está acontecendo. E aí a pessoa está naquele modo de briga, briga, briga e não sabe por que está acontecendo. E aí ela recebeu, por exemplo, uma demanda, entendeu? Entendi. E pode também falar sobre fatalidades dentro do relacionamento, onde, por exemplo, uma mulher pode acabar sofrendo uma violência doméstica, tá? Hum, Quando ela tá invertida, realmente traz um sofrimento bem grande, assim, ela é uma carta bem densa. é bastante coisa.
tá? Tá. Belezinha, tá aí? Até aí, ok. Então vamos seguir, gente. Carta da Torre. Carta de número 16. Correspondência ao signo de Marte. Aliás, o signo de Marte não, o planeta Marte. Signo de Marte seria Áries, tá? Só para constar. A letra cabalística é a Pé. Caminho da árvore da vida, Netzar, que é a vitória, e Rod, que é a glória. Quando a gente chega na carta da torre, a carta da torre, se vocês olharem no baralho de vocês, ela é uma carta que ela também é um pouco impactante visualmente de olhar. Porque tem um raio caindo tipo assim, no topo dessa torre. As pessoas estão pulando para salvar suas vidas e tá tudo pegando fogo e elas estão caindo. Então é o caos, né? Quando a gente fala da carta da torre, a gente vai pensar em destruição, tá? Infelizmente ou felizmente, ela é uma carta que não tem muito para onde a gente fugir quando ela chega, porque ela vai destruir alguma coisa na vida da pessoa para que outra possa nascer. Isa, então, mas qual que é a diferença, por exemplo, de uma morte para uma torre? A diferença da morte para a torre é que na morte a pessoa ela já viveu um ciclo inteiro perfeito e ela sabe que aquilo precisa ser finalizado, tá? Ela tem consciência daquela situação ou daquela sensação de finalização. Enquanto na carta da torre, ela simplesmente acorda um dia e é demitida do trabalho. Entenderam? Entendi. Sim. Então, a carta da torre, ela traz para nós acontecimentos que são inevitáveis, mas que fazem a pessoa recorrer ou lembrar quais são as bases da vida dela. Então, imagina assim, quando uma torre aqui ela está caindo, por mais que essa parte de cima aqui da torre esteja despencando, muitas vezes o que sobra dessa torre é a estrutura base, é a base, é a parte de baixo dessa estrutura. Muitas vezes a nossa base emocional, a nossa base financeira é, por exemplo, a nossa família, é, por exemplo, um marido, um tio, ou uma mãe, uma irmã, alguém assim que é a sua base, que te traz aterramento, que te traz força, que por mais que esteja tudo desmoronando na sua vida, essa pessoa vai estar ali do seu lado para te manter forte, para fazer com que você entenda e passe por essa situação com menos feridas. Entendeu? Tá, mas ainda assim virão acontecimentos inesperados e Mas aí, inevitáveis. exatamente, mas ainda assim a torre vai cair. E o Tá, mais inevitável. engraçado é que muitas vezes, quando essa carta da torre ela está invertida, ela é a mesma coisa da carta da morte. Quando a morte está invertida, a pessoa ela não quer finalizar aquele ciclo. E quando a torre está invertida, a pessoa ela não sabe conscientemente que aquilo vai acontecer, mas no subconsciente dela ela já sabe. E ela está tentando segurar aquele acontecimento para aquilo não acontecer. Então, digamos que a menina é contratada num escritório. E ela, no subconsciente dela, ela já escutou indiretamente que ela vai ser demitida. Aí ela passa mal, ela fica um mês sem ir no escritório, aí as pessoas não podem demitir ela porque ela tá doente. Entendi. Aí a pessoa, sei lá, tem um problema de família e acaba se afastando e ela acaba não sendo demitida, mas em algum momento aquela demissão vai vir, entendeu? Sim. Só consegue prolongar mais um pouco a situação de uma Exatamente. forma geralmente pejorativa, assim, ruim. Isso, isso. Ainda assim, a pessoa ela vai ter algum prejuízo naquilo.
Então, por Sim. exemplo, a pessoa fica doente, a pessoa tem alguma questão na própria família, ou ela, sei lá, acaba se acidentando, tipo assim, acaba tendo um acidente porque no subconsciente da pessoa ela já tem aquela informação. Só que ela está tentando adiar aquilo. E aí ela fica naquele embate no subconsciente para que aquilo não termine, não rua, não se destrua, mas em algum momento aquilo vai acabar se destruindo. Isso acontece também em relacionamento, como por exemplo, não me disse cabe, tá um relacionamento falido e a mulher vai lá e engravida para poder achar que aquilo ali é a expectativa de um recomeço, de que as coisas vão melhorar. Pode vir nessa configuração, mas eu acho que a torre, em questão de relacionamento, ela viria muito mais como, por exemplo, uma notícia de uma traição, Entendi. entendeu? Ela viria como uma notícia, por exemplo, de que, sei lá, a sogra tá fazendo alguma coisa contra ela na família. Então a torre está conectada diretamente com a traição. Uhum, tá. Ela é uma das cartas que tá conectada assim. Inclusive, outra coisa que eu ia falar para vocês é: carta do diabo invertida com a carta da torre é traição, tá? Ainda mais se tiver, por exemplo, carta do diabo, carta da torre e a lua. Carta do diabo, a carta da torre e um 7 de espadas. Carta do diabo, carta da torre e um 3 de espadas. Isso aí é configuração de traição, tá? Três espadas, tu É falou, que né? existem diferenças nessas traições, mas ainda assim é uma traição, entendeu? Entendi. A diferença, só para vocês saberem, a título de curiosidade, a diferença diabo, torre e 7 de espadas é que a pessoa ela tá traindo, ela gosta de trair, ela vai ser pega nessa traição, mas ela vai falar tipo assim, ah, traí mesmo, tava gostoso, sabe? Enquanto a diabo, torre e lua é uma pessoa que ela está traindo, mas ela não quer ser descoberta. Entendeu? Então, tem diferenças ali de como aquilo vai se desdobrar e de qual é a personalidade por trás daquela traição. Tá? Tu começou a gravar os vídeos sobre os arcanos menores, né? Eu já comecei os arcanos menores, Sim. eu fiz ontem todos os arcanos de paus, inclusive a corte. Tá. Eu não sei, eu não vi esse vídeo ainda, talvez tu já tenha feito, então eu espero para esse momento, mas eu ainda não sei qual é a diferença dos arcanos, né, maiores e menores, que a influência, se os menores vêm para complementar os maiores apenas, e se tem alguma identificação específica, assim, todos os arcanos de paus é isso, todos os arcanos de Tem, copas é... tem. E aí, Isso já foi falado? essa parte no primeiro vídeo, já dos arcanos de paus, eu expliquei a diferença de Ah, tá. arcanos maiores, arcanos menores, quais são. Existe diferença entre bastões, taças, ouros e espadas. Inclusive, elementalmente falando, existem diferenças vibracionais entre as cartas. Mas tudo isso no primeiro vídeo dos Arcanos de Paus eu falei, Tá. tá bom? Não, Aí perfeito. Tô depois dá curiosa uma para isso. assistida nesse. Vou. Peraí, gente, eu recebi uma mensagem aqui, ó. Aparentemente eu fui pré-selecionada para realizar o sonho da minha casa própria. Olha, que maravilha! Deve ser golpe, né? Que... Mas tudo bem. Não, mas ué, se tu tá esperando essa notícia, pode ser que não seja. Tomara, né? Quem sabe, Dona Sete Saias não traz. Vai saber, né? É. Vamos lá, então. A carta da torre, ela tem essa conotação. Então, é assim, gente. No sentido normal, ela vai desmoronar tudo de uma forma, tipo assim, menos ruim, entendeu? E no sentido invertido, ela vai desgraçar tudo. Ela vai desgraçar tudo, aí vai ser horrível, vai ser destruição, perigo, vai ser, tipo assim, tirania, vai ser dedo no cu e gritaria, entendeu? Vai ser tipo assim, por exemplo, aquele término que a pessoa termina mandando a outra embora de casa, que vai ser aquele
demissão do trabalho, onde o chefe, tipo assim, grita com a pessoa para ela sair do escritório, sabe? Aquelas coisas, tipo, É bem uma carta caótica ruim. mesmo. Tu vê, né? A gente associa essas questões só com. A gente sempre associa essas questões assim com a carta do diabo, com outra carta, mas eu nunca imaginava que a carta da torre era tudo isso. Eu acho, sinceramente, eu acho a torre muito mais caótica do que o diabo. Pois é. Analisando assim contigo, eu vendo essa análise é muito pior. É Sim. literalmente a casa caiu. É literalmente a casa cai. A casa cai, mas tipo assim, não é que a casa vai cair, a casa vai cair em cima da sua cabeça, sabe? É bem assim essa energia. Vamos para a carta da estrela? A gente já tá quase Sim. acabando, hein? Os arcanos maiores. Vocês querem que a gente termine os arcanos maiores hoje ou vocês querem mais uma aula? Por mim, eu tô, em relação a tempo, eu tô disponível. Por mim, a gente pode terminar, dependendo de vocês. Maju, como é que você tá de tempo, meu amor? Será que a Maju tá aqui? Oi, amiga, tô aqui. É, Então, quinta-feira que vem eu trabalho, né? tá. Mas eu tô vendo as aulas gravadas mesmo. Tá, vamos. Ó, tem mais. Tem a estrela, a lua, o sol, o julgamento e a carta do mundo. Aham. Se vocês quiserem, a gente faz tudo hoje, mas vocês que sabem. Eu gostaria. Cheguem a um consenso. Que vocês decidirem, tá decidido pra mim, gente. Eu tô pela colega, por mim pode ser, se ela não puder, se ela quiser sair ou acompanhar gravado, também dependemos mais é de ti, Isabela. Não, pra mim eu tenho, gente, o próximo atendimento que eu tenho é só 8 horas da noite, então pra mim tá bem de boa. Vamos seguindo Então pode então, vamos terminar, seguindo. então. Hã? É o quê? Então pode terminar, então. Então vamos terminar hoje, vai. Carta da estrela, carta de número 17. Correspondência ao signo de Aquário. Posso contar uma coisa para vocês em primeira mão? Vocês já ouviram aquele podcast chamado Mundo Freak? Eu não conheço ainda. É Não, não muito, conheço. é um podcast bem assim conceituado que eles falam um pouco de tudo, fala sobre lendas urbanas e várias temáticas assim diferentonas, sabe? E eles me chamaram para gravar um quadro que se chama Aconteceu Comigo, que a gente conta histórias de terror. Aí sim, Nossa, tô ansiosa para saber que história tu vai contar. Eu também, eu não tô sabendo de nada ainda, gente. Acabei de ser chamada. Tô super a galinha empolgada. que você deu para 7 saias fez efeito. É o quê? A galinha que você deu para 7 saias fez efeito, nem Não é, pensava. meu amor? A pobre da galinha tá rendendo, viu? Não morreu à toa, amiga. Não, ela não. Vamos seguir Nunca é, né? falando de coisa boa, vamos falar da carta da estrela? Olha aí, vamos sim. Então vamos lá. Carta da estrela, carta de número 17. Correspondência astrológica é o signo de Aquário. Letra cabalística, inclusive, ela também, em alguns casos, eu já ouvi falar que ela também pode ter relação com a carta com peixes, tá? Hum, Letra cabalística é Tzad. Caminho da árvore da vida é Netzah, que é a vitória, e Exode, a fundação. Ela é uma carta que todo mundo gosta, porque ela fala de esperança, ela fala sobre conexão espiritual, ela tá ligada à nova era de Aeon, que fala sobre aquela conexão entre as pessoas. Em uma leitura, ela sempre vai falar sobre
ideia que nós temos de, no final do túnel, sempre ter uma luz. Ela vai falar sobre boa-aventurança, boa sorte. Ela traz uma ideia de uma conexão com a espiritualidade muito grande, sobre expectativas, promessas que serão cumpridas, sobre luz na própria vida da pessoa. No sentido invertido, ela vai falar sobre perda, roubo, abandono, desesperança, arrogância espiritual, altivez, impotência. Tem no sentido normal, também pode falar sobre ajuda inesperada. É bom. Tá? Então, assim, ela é uma carta que, quando a gente fala sobre relacionamentos, ela pode trazer uma nova esperança para esse relacionamento. Às vezes, né, ela pode falar da própria espiritualidade, tá ajudando aquele casal a resolver problemas, a se manterem mais próximos um do outro, trazer uma nova perspectiva de vida, trazer boa sorte para essas pessoas. Quando a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, a pessoa está falando sobre vida financeira. Ela está falando que na vida financeira dessa pessoa, essa pessoa vai ter sorte, ela vai ter caminhos, o espiritual está apoiando e dando cobertura para que ela vença naquela questão. Sobre promessas, inclusive espirituais, que serão encaminhadas e cumpridas. E quando ela Olha, está invertida, no sentido de trabalho, pode ser que aquela pessoa, por exemplo, seja uma sacerdotisa de um templo e espiritualmente ela seja uma pessoa completamente arrogante. E quando eu falo de arrogância, é da pessoa realmente se achar melhor que todo mundo, achar que só ela sabe. Ela ficaria muito parecida com a carta da própria sacerdotisa, né, que a gente tem no tarô, que fala daquela soberba, tá? tá. E no sentido amoroso, pode ser que aquele relacionamento tenha algumas perdas, aquele relacionamento, as pessoas que estão envolvidas, principalmente a consulente, ela está desesperançosa, ou ela está sendo muito ingênua com essa pessoa, tá? Porque essa carta, ela tem um quesinho ali de ingenuidade. Ela tem uma energia muito de uma criança, essa carta. E essa ingenuidade, ela pode ser boa quando ela é ali, tá no lugar certo, ou ela pode ser ruim, da pessoa tá sendo passada para trás. Entende? Entendi. Então, vai depender das cartas que estão ao redor e de como a gente vai entender o que ela quer passar para aquela pessoa. Porque, assim, vocês vão aprender daqui a pouco a olhar para o baralho de vocês, olhar para a tiragem de vocês e saberem se aquilo é espiritual, se aquilo está falando de esperança, se aquilo está falando, por exemplo, de boa sorte, se aquilo está falando de alguém que vai ajudar o casal a solucionar alguma questão. Enfim, tem muitas possibilidades. E o maravilhoso mundo do tarô e o maravilhoso curso que a gente está oferecendo aqui vai explicar para vocês como é que vocês vão entender e olhar para a carta e saber o que é que aquilo está dizendo, tá? Arcanos maiores sempre falam de situações que elas são mais difíceis de serem mudadas. Então, o que isso quer dizer? Imagina que na sua linha do destino, na sua encarnação, você fez ali alguns acordos espirituais de passar por certas situações, e essas situações são arcanos maiores, são energias mais fixas na sua vida, são energias mais. É como se fosse uma crença
que está no seu subconsciente, ela é mais difícil de ser acessada e de ser mudada, entendeu? Já os arcanos menores são traços de personalidade e situações que a própria pessoa acaba desenvolvendo por conta das crenças que ela tem. Então, digamos que uma mulher, ela tem a crença de que ela é a mulher mais linda do mundo. Ela vem como uma imperatriz. E ela tem a atitude de se mostrar uma mulher muito autossuficiente. Ela pode ser uma imperatriz com um 9 de ouros. Ela pode ser uma imperatriz com uma rainha de ouros, que ela está confirmando, ela está afirmando, ela está mostrando para você que ela é uma rainha, de que ela é, tipo assim, a última bolacha do pacote, entendeu? Entendi. Então, vocês vão aprender a fazer essa leitura e associar para entender se é espiritual, se é ajuda, que tipo, e a intuição de vocês também vai falar, tá, gente? Confiem na intuição de vocês. Deu para entender o significado no sentido normal e invertido da estrela? Sim. Beleza. Vamos para a Lua. Ô, Isabela, desculpa a minha ignorância, existe jogo que é feito só com os arcanos maiores? Ou sempre o tarô é feito com todos? O tarô, ele é 78 cartas. Você pode Tá. fazer tiragem somente com os arcanos maiores, não tem problema nenhum, mas uma leitura completa com os dois tipos de traços é arcano maior e arcano menor, porque o arcano menor, ele vai te mostrar qual que vai ser a atitude daquela pessoa perante aquela energia que será apresentada. Então, digamos que aqui a gente vai falar da carta da Lua. A carta da Lua fala sobre intuição, fala sobre ilusões da própria cabeça da pessoa, do plano emocional da pessoa, fala sobre coisas escondidas, fala sobre a ligação com a Lua, com o mundo da Lua, com tudo aquilo que é oculto. E tudo aquilo que é oculto, espiritualmente falando, pode trazer alguns perigos, né? A gente não sabe completamente o que tem do outro lado. A gente pode ter uma ideia, mas a gente não sabe, a gente não tem 100% de certeza. Então, a Lua, ela tem essa correspondência com tudo aquilo que é oculto, escondido, com as fases lunares, com o ciclo menstrual feminino, com o próprio ocultismo e magias. E ela é a carta de número 18, correspondência do signo de Câncer, ou de Peixes também. A letra cabalística dela é a Kof, caminho da árvore da vida, Netzah e Malkuth, que é o reino. Por que eu tô falando? Por que eu tava falando isso, gente? Eu comecei falando de uma coisa e eu acho que eu viajei aqui. Do que tu tá perguntando? Eu comecei falando da carta da Lua, mas porque eu estava falando sobre outro assunto e eu esqueci. Eu te perguntei se podíamos jogar só com os arcanos maiores. Ah, tá. Tá, lembrei. E aí, por exemplo, a carta da Lua vem trazendo todos esses aspectos. Se eu jogo só com a carta dos arcanos maiores, eu sei que tem alguma coisa oculta, escondida, que pode ser boa ou não. Mas se eu jogar com os arcanos maiores e os menores, eu vou saber qual que vai ser a atitude da pessoa ou o que é que vai vir para ela. Porque na ação prática, emocional, mental, a atitude prática da pessoa são os arcanos menores que contam uma história para você. Entendi. Então, previsionalmente, É como se os menores esmiuçassem mais aquela. sim. É como se a gente começasse a contar uma história e falasse assim: era uma vez sobre a luz da lua. E aí eu parasse a história aqui, sobre a luz da lua, que era muito escura,
e tinham 2 cachorros na floresta Esses correndo. detalhes vêm com os arcanos menores. E não, os arcanos menores, eles falariam assim, e havia uma mulher muito sedutora no meio dessa luz da lua que trazia o poder da magia, que Entendi. seria, por exemplo, uma rainha de paus e um as de paus, entendeu? Ah, ele traz esses detalhes e esmiuça mais. Exatamente, ela vai literalmente te contar uma história de uma forma mais aprofundada, entendeu? Tá. E aí, dito tudo isso da carta da Lua, ela pode ser uma carta muito boa ou muito ruim. Por quê? Porque no sentido invertido, ela está falando sobre ilusões da própria cabeça da pessoa, porque a pessoa ela está tão emocionalmente mexida com aquilo e Lua tem tudo a ver com as emoções da pessoa, tá, gente? A Lua e as emoções são 2 coisas que andam juntas, então. A pessoa ela tá tão mexida pelas próprias emoções, ela pode estar muito decepcionada. Ela pode não querer ver algo que está ali por trás daquela energia. Ela pode se enganar, errar, tomar decisões precipitadas. Ela pode falar sobre mentira, falsidade, enganos, religião que traz ilusão para a pessoa, falsas aparências, instabilidade emocional, inconstância da pessoa, inimigos ocultos. Pode falar de, inclusive, problemas menstruais da própria mulher, problemas para engravidar. E depressão, tá? Quando eu sei que é uma depressão? Quando vem, por exemplo, a carta do eremita, uma carta da lua e um 8 de copas, tá? A pessoa, ela tá numa dor tão grande, ela tá tentando se retirar de tudo e de todos, ela não quer ficar sozinha por entender e buscar autocura, ela quer isolamento por solidão. Qual que é a carta eremita, lua e qual de copas? E 8 de copas. Isso aí é configuração de depressão, gente. A pessoa realmente está sofrendo muito. Invertida? Não ente... Ah, então, invertida é isso, tá? É a depressão. Quando ela tá no sentido normal, ela até pode estar falando ali que tem algumas coisas que estão ocultas, mas aí vocês mesmos podem perguntar o que é que está oculto, tá? No sentido normal, ela pode estar trazendo, por exemplo, uma ideia de que aquela mulher ela precisa se conectar mais com o sagrado feminino, com as próprias fases da lua. Ela pode estar falando sobre sensualidade feminina. E a gente pode estar falando de magia também, tá? E aí pode ser magia prejudicial ou não. Configuração de magia prejudicial. As de paus, tá? As de paus é uma das cartas mais singulares que nós temos para ver magia na vida de uma pessoa. Se cair um as de paus, ou a consulente fez magia, ou fizeram para ela, tá? Isso eu posso afirmar com toda a certeza do mundo. As de paus. Ou As ela de fez paus. ou fizeram. O que? Não entendi. Ou ela fez ou fizeram, é isso? Isso. Ou a consulente fez magia, ou fizeram para ela magia. E isso eu vou dizer para vocês com toda a certeza do mundo, porque para mim, na minha mesa, todas as vezes que veio um as de paus, ou a consulente tinha feito magia, ou alguém fez para ela. É assim, batata, tá? Quando a gente tem uma magia prejudicial, ela aparece com as de paus, carta da lua, pode ser um 7 de espadas,
Pode ser uma carta da torre. Pode ser também, deixa eu pensar, uma coisa bem mais pesada, assim. Ah, 10 de espadas. 9 de espadas. 5 de ouros. 5 de ouros é magia, inclusive, gente, para parte física da pessoa, tá? Para a pessoa, tipo, definhar, sabe? Acho que são essas, assim, que mais me vêm à cabeça. Quando ela tá no sentido, quando ela tá no sentido normal, né? A carta do que seria magias, por exemplo, magias amorosas, tá? Ela pode vir com As de Paus, carta da Lua, e 2 de Copas. Ela pode vir As de Paus, carta da Lua e magias amorosas. 2 de Copas. 9 de ouros, em alguns casos, porque fala de investimento de dinheiro naquela questão. Ah, 10 de copas, clássico. Ou até mesmo um 7 de copas, porque fala que a pessoa talvez estivesse ali um pouco confusa e a consulente tentou fazer uma magia, tipo um vira-pensamento para a pessoa ficar menos confusa, entendeu? Entendi. Ela vem mais ou menos assim, tá? Até aí, beleza? Sim. Então vamos seguindo. Carta do Sol. A carta do Sol é muito gostosinha, né, gente? Ela fala sobre alegria, felicidade, expansividade. Ela é uma carta que, assim, depois da gente já ter passado por maus bocados ali na torre, ter as nossas falsas amigas reveladas, né, através da carta da Lua, e ter passado todos os perrengues, a gente chega naquele momento em que a gente vai colher ali alguns louros e a gente vai ver literalmente o sol brilhando de novo na nossa vida. É a carta de número 19. Correspondência astrológica é o sol. Letra cabalística é Resh. Caminho da árvore da vida é Rod, que é a glória, e Exódia, fundação. E aí, essa carta, ela fala de todas as coisas gostosinhas, gente. Ela fala de uma pessoa que está radiante, que vai ter muita felicidade terrena, que o mundo divino, inclusive, está ajudando para que ela tenha uma felicidade tranquila, com contentamento, com uma sensação muito de glória, de ganho, de riqueza, de plena luz, plena felicidade intelectual e material. E aí, quando em sentido, né, de leituras financeiras, meu, a pessoa vai passar pela melhor fase da vida dela financeira, entendeu? No sentido amoroso, mesma coisa. A pessoa vai sentir tanta alegria com esse relacionamento, vai se sentir tão completa, tão bem com aquilo, que, inclusive é uma carta que pode indicar que essa consulente, ela está em um ótimo casamento. Olha. É. Ela é uma carta maravilhosa, no sentido normal, entendeu? No, no sentido invertido, ela fala sobre uma pessoa que se torna muito exibida. Ela é muito vaidosa, mas no sentido ruim dessa palavra, tá? Ela fica com uma vaidade tão. Ela quer se mostrar de uma forma muito explícita. Ela se torna uma pessoa que se torna muito arrogante.
E aí, quando ela está invertida, a gente vai falar de falta de sorte, a gente vai falar sobre falta de felicidade, a pessoa já não sente mais aquele tesão, aquela vontade de estar dentro daquele relacionamento, já não tem prosperidade na vida financeira, sente, né, que o brilho dela pessoal, até a energia própria pessoal da pessoa, se torna tipo assim, a pessoa tem baixa energia, não tá com energia positiva. A felicidade se mistura muito com uma tristeza e tem muito uma ideia ou uma questão que não tá clara na cabeça dela. Pode, inclusive, indicar que alguém precisa descobrir alguma coisa que ela não sabe, que ela não está em um momento ou em um caminho próspero. E ela precisa descobrir o que é que está fazendo com que o céu dela esteja tão nublado, tá? Então, isso a gente pode aplicar tanto em relacionamentos afetivos quanto em vida material. Às vezes a pessoa ela não sabe o porquê que ela não tem prosperidade material, e aí a gente vai entender que realmente existe uma dúvida muito grande da parte dela nisso, ou talvez ela nem se toque que ela tem tanto essa dúvida, e a gente vai descobrir através das outras cartas o que é que causa esse céu nublado na vida dela e como ajudar essa pessoa a desnublar esse céu e viver uma vida plena, viver uma vida um pouco mais feliz, tá bom? Entendi. Belezinha? Beleza. Vamos para a carta. Vocês têm alguma dúvida até aqui, gente? Porque eu tô falando. Até que não, Não? Então tá bom. por hora Eu só não. tô falando aqui, eu não tô vendo que vocês estão muito quietinhos. É que eu estou anotando e estou mexendo nas cartas ao mesmo tempo para reconhecer, associar a tua fala com a questão visual. Eu preciso disso. Entendi. Então vamos lá. Vamos para a carta do julgamento, carta de número 20. Correspondência astrológica é o planeta Plutão. Sabe o que eu me dei conta, Isabela, agora que me dei conta, que veio 3 cartas iguais no meu baralho. Três cartas Hoje iguais? só que diz assim, ó, um diz todas as 3 como carta número 6, só que diz as enamoradas, os enamorados e os amantes. Os enamorados, as amantes. Nossa, eu nunca vi isso, Raquel. As enamoradas, os enamorados, daí no feminino, masculino, e os amantes, e as 3 iguais. Só muda a nomenclatura. Tá, já entendi. É porque provavelmente eles fizeram isso para você associar a qual gênero você se conecta mais. Até vou te mandar uma foto ali no grupo. Eu acho que Porque, é isso. Porque hoje em dia tudo tem identidade de gênero, sabe? sim, mas as cartas são exatamente iguais, entendeu? É, mas Ah, não. é isso mesmo. Eles, Ah, assim, não, ali, ó. As enamoradas são 2 meninas. Os enamorados são 2 são dois meninos. meninos. É porque E os amantes, um casal. pode ser que você seja GLBTQIA+, e você queira usar, por exemplo, as enamoradas ou os Eu deixo. enamorados. Então, eu não deixo os 3 no baralho quando eu for Não, jogar. não. Você vai escolher uma só. Identifico o cliente, se eu sei que o perfil, se eu sei o gênero do sexo ali, eu boto. Senão eu boto Isso. como os amantes. Se for heterossexual ou neutro, né? Tipo assim, não binário, Uhum. você pode Ou colocar não como os sei, ou se até então amantes. eu não sei, É o quê? ou se até então eu não sei o que que é, eu boto os amantes. Coloca os amantes, ou então você coloca, se for, né, mulheres homoafetivas, as enamoradas, e os Sim, enamorados para homens que homoafetivos. curioso isso, eu não tinha reparado da outra Nossa, eu vez que também eu nunca estava tinha mexendo. visto, viu? Mas é tipo Primeiro, assim, o sim. pessoal tá investindo bastante, né,
nessas questões de gênero e sexualidade, então é para fazer realmente uma identificação bem legal, né? Entendi. Eu não sabia que... Eu achei que tinha que ficar os 3. Não. Você vai escolher um só, na verdade. Tá. Desculpa te atrapalhar, que eu tô bem... Não, Como eu te falei, imagina, tem que eu tô perguntar. É porque eu escrevendo e também tô nunca tinha organizando. visto. É bom a gente saber que tem uma. Às vezes, eu já recebi muitas clientes que são, por exemplo, gênero neutro. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu vou jogar um tarô com só um tipo, então é interessante a gente saber que tem, né? Vai ser interessante mesmo. Vamos para o julgamento? Vamos. Então vamos. Carta do julgamento. Eu sempre gostei dessa carta, sempre fui muito encantada por ela, porque quando ela aparece numa leitura, a gente entende que é uma grande mudança muito positiva na parte da vida da pessoa. É um novo começo que ela vai ter de uma maneira bem diferente, onde a espiritualidade vai assumir o controle e vai falar: eu vou te dar um recomeço na sua vida, meu amor, que você não tá entendendo. Olha, Ela é uma carta muito boa no sentido normal, porque ela realmente vai trazer do plano espiritual, minha filha, o exército dos anjos inteiro, todas as pombogiras, todo mundo para te ajudar. A letra cabalística dela é a Shin, caminho da árvore da vida, e Rod, que é a glória, e Malkuth, que é o reino, tá? Essa carta, então, ela traz mudanças muito positivas, e é assim, ó, gente, é mudança, tipo assim, a pessoa vai ser pedida em casamento, a pessoa vai ter, sei lá, sempre quis ser mãe, vai conseguir engravidar. É literalmente o plano espiritual trabalhando de uma forma muito empenhada para mudar a vida da pessoa para o melhor, gente, para trazer o êxtase para a vida da pessoa. Todo mundo já teve, com certeza vocês já tiveram um momento assim que você falou, gente, nunca acreditei que isso ia acontecer comigo e de repente, sei lá, conquistei alguma coisa que eu queria muito, fiz alguma coisa que eu queria muito fazer. É esse momento que a gente, às vezes a gente não está nem esperando e o universo se une para fazer aquilo funcionar para a gente, tá? Então é uma carta de uma renovação, mas é só uma renovação positiva. Ela não vai ter que terminar nada para começar nada. Ela é uma renovação ou um presente que será dado espiritualmente para essa pessoa, tá? Ela de falar que todos os resultados de empenho daquela pessoa serão recompensados. Ela pode falar sobre uma decisão final que vai chegar na vida da pessoa, espiritualmente falando, e vai mudar para um resultado muito positivo. A carta do julgamento, inclusive, ela pode estar sim associada a questões judiciais positivas, tá? Onde a pessoa ela vai ter muita determinação para tipo assim, para ir atrás e ela vai ter um resultado bem positivo. E ela traz essa ideia, né, de uma convocação para coisas novas, uma mudança diante de tudo, mas que vai ser uma mudança positiva. É isso, tá? No sentido invertido, a gente vai falar sobre fraqueza, covardia, sobre decisões mal tomadas, sobre pessoas que terão processos jurídicos que serão litigiosos, que litigiosos é quando tem muita briga, muita confusão, adiamento de resultados, atrasos, assuntos que serão abertos e reabertos, e aquela coisa fica se delongando durante um grande período de tempo.
ela se torna uma carta que traz uma má sorte para aquela pessoa, tá? Então, imagina que se ela traz uma deliberação positiva para a pessoa, no sentido invertido, ela vai trazer uma bem negativa, tá? Inclusive, uma coisa que vocês precisam saber, que é legal de saber, é que a gente tem uma tríade de cartas que são bem importantes, que é julgamento, morte, porque é julgamento, morte e julgamento, morte e calma, eu vou lembrar. Justiça, tá certo. Julgamento, morte e justiça. Porque fala sobre amor, morte e ressurreição. Tá? E aí, quando a gente fala sobre amor, morte e ressurreição, a gente pode falar, por exemplo, de um relacionamento que ele pode até terminar de alguma forma, mas algo novo partirá daquilo. Às vezes a pessoa nem vai terminar e se afastar, mas o relacionamento vai mudar, a configuração do relacionamento vai mudar. E configura realmente término ou não? Não necessariamente. Aí você vai ter que puxar mais cartas para ver, porque ela traz como se fosse uma nova dinâmica. Ela pode trazer uma nova dinâmica, não necessariamente um término, entendeu? Entendi. E o que mais que a gente tem para falar? Em sentido normal, em questões financeiras, a pessoa vai ser promovida, a pessoa vai, tipo assim, ela vai ser promovida, ela vai entrar em alguma empresa que ela sempre quis, ou ser chamada para trabalhar em uma empresa que ela sempre quis trabalhar. Ela vai ganhar algum presente que ela sempre quis ganhar, ela vai ser pedida em casamento. Então, tem muitas coisas boas. Agora, invertida, ela vai falar de alguém que não está em um bom relacionamento. Alguém que, inclusive, a espiritualidade pode estar mostrando, né, que precisa de recomeços, reformulações. É Só que comum existe um sair desafio. Oi, É comum sair carta invertida? bastante. Bastante. Mas aí tem aquilo também, né? Quem vai mandar no seu baralho não sou eu. Quem vai mandar no seu baralho é você. Então, caso você não trabalhe com inversão de cartas, você vai ter que puxar arcanos menores obrigatoriamente. Porque você vai ter que ver o que não sai nos arcanos maiores invertidos, sai nos arcanos menores como recado. Entendeu? Não entendi. No caso, Então é assim, ó, os arcanos maiores, eles vão contar a história principal para você. tá. Quando você não faz uma leitura com inversão de cartas, você precisa ter outras cartas que possam demonstrar a mesma energia para você. Então, digamos que, deixa eu pensar em uma carta nos arcanos menores que fale de má Mas, sorte. Isabela, quando é embaralhado o baralho, ele é embaralhado todo Sim, ou por partes? não, você embaralha todo. Todas as 78. Quer ver? E Ó? pode. Deixa eu mostrar aqui o meu. Peraí. Tá. Então, vamos lá. Nesse baralho aqui, ó, existem 78 cartas, ok? Se eu quisesse jogar somente com os arcanos maiores, eu teria que jogar, quer ver, ó, somente com... Ai, que já tá embaralhado aqui. Mas sei lá, eu jogaria só com 20 cartas, seria tipo isso, Tá. entendeu? Olha a diferença. Uhum. Tudo o que não tiver de mensagem aqui, vai ter aqui.
Uhum. Então, se você não trabalha com inversão, automaticamente você vai ter que trabalhar com um deck inteiro, Tá. porque o que não tiver, por exemplo, de significado em uma carta do Papa no sentido normal, sei lá, vai ter em um seis de espadas, sei lá, entendeu? Mas então eu trabalho com inversão só quando eu trabalho com arcanos maiores. É isso que me dúvida. Não, então, não necessariamente. De novo, E quem essa vai inversão, ela vem no embaralhar as cartas? Ela é automática ou como que funciona? você deixa sempre o seu tarô, independente se você trabalhar com inversão ou não, na hora da tiragem, todas as cartas têm que estar na mesma direção. Todas. Sim, Todas as cartas. Aí você vai pegar o seu baralhinho, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, já caíram duas cartas invertidas. entendi. A Eu não própria, mexo. a própria carta vai, ó, eu quero uma carta no sentido normal, por favor. A própria carta, ela vai cair na posição que ela tem que cair, entendeu? Entendi. Então, assim, Então, as cartas invertidas é quando tem esses escapes, assim, que elas caem invertidas, ou se no embaralhar elas acabam ficando invertidas. mas aí tem que tomar cuidado, porque quando você for embaralhar, olha sempre antes de começar a trabalhar, se o seu deck, todas as cartas tem que pegar todo dia e tem que fazer assim, ó. Por exemplo, a minha rainha de espadas está invertida, eu tenho que mudar ela de posição. O meu dois de espadas está invertido, eu tenho que colocar todas no mesmo sentido, entendeu? Porque aí, senão, às vezes eu passo uma mensagem para cliente que não tem nada a ver, entendeu? Aí é Sim, minha responsabilidade com o meu baralho, eu, enquanto profissional, saber se o meu instrumento de baralho tá tipo assim, de trabalho tá minimamente, ó, meu 10 de espadas tá invertido, tô errada, tem que virar. E aí, quando todas estiverem no mesmo sentido, aí eu posso fazer uma leitura de tarô para alguém, entendeu? entendi. É mais ou menos isso. Beleza, vocês entenderam o significado, sentido normal, sentido invertido? Sim, Então vamos para a última carta. Carta do mundo. Carta do mundo também é uma das cartas mais gostosinhas que a gente tem, porque a carta do mundo é uma imagem maravilhosa que fala sobre sucesso, que fala sobre um ciclo que vai ser finalizado da melhor forma possível, uma jornada que foi trilhada da melhor maneira, é a conclusão, boa recompensa, boa sorte, a glória, alta providência divina também, uma conclusão em algum assunto de uma forma muito positiva também, mas é mais uma conclusão com uma recompensa. O julgamento não necessariamente pode ter uma recompensa, mas existe uma movimentação espiritual, entendeu? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a carta do julgamento ela vem muito em leituras de vidas passadas, quando, por exemplo, duas pessoas na parte amorosa já tiveram ali alguma questão em outras vidas e elas estão trazendo isso para essa vida atual, tá? Pode ser, inclusive, alma gêmea se tiver um dois de copas ali no meio, tá bom? olha, É, é muito, muito bom. Quando a gente fala no sentido normal da Carta do Mundo, a gente está falando, então, de todas essas conotações muito boas de conclusão, mas de uma conclusão com uma recompensa boa. Ela pode, inclusive, falar sobre viagens internacionais e muito boa sorte, tá? Quando ela está invertida, a gente vai entender que a pessoa ela está tentando ela está estagnada, mas ela está estagnada também porque ela também está tentando segurar aquela energia, tá?
ela fala sobre permanência no mesmo lugar, inércia, fixadez, tipo, quando a pessoa ela quer muito ficar enraizada no mesmo lugar, ela não quer se movimentar para lugar nenhum. Ela é uma carta que fala sobre assuntos inacabados. E sobre aquela sensação de, putz, eu não deveria ter feito isso dessa forma, eu não deveria ter finalizado isso dessa forma. Fica sempre um gostinho ali de arrependimento, tá? E aí a gente pode estar falando, né, de, por exemplo, um relacionamento que foi mal acabado e que as pessoas se sentem culpadas. A gente pode estar falando de um trabalho onde a pessoa ela não saiu daquele emprego da melhor forma possível. Ou a gente pode estar falando de uma conclusão onde, por exemplo, a pessoa ela saiu de um emprego porque ela arrumou outro por indicação de alguém do próprio emprego que ela está e ela está muito feliz. Ela concluiu um ciclo de uma maneira muito leve. Pode significar que ela vai fazer, inclusive, uma viagem internacional, que ela vai passar pela imigração, ou que ela vai ganhar uma viagem. Ela é uma carta muito boa, tá, gente? Os significados dela é sempre significados assim muito felizes ou invertido, né? Sobre uma felicidade que vai ser atrasada. Ou até mesmo uma sensação muito grande de fracasso, de culpa em alguma coisa, tá? É isso, meus amores. Terminamos os arcanos maiores. Uhul! Ela no financeiro tem algum significado específico? Sentido financeiro, ela pode falar sobre um ciclo muito bom, que a pessoa, tipo assim, ela vai passar por um ciclo muito bom financeiramente. Ela vai ter sucesso com a vida financeira, tá bom? Tá, ótimo. E não sei se tu falou no início o signo dela, o planeta. Deixa eu ver aqui. Esse material que tu consulta aí, Isabela, tu tem ele em PDF para mandar? Esse daqui eu não tenho, meu amor. Eu posso tirar foto do meu livro depois e mandar para vocês, se vocês quiserem. Ah, eu quero, eu aceito essa Tá, eu vou gentileza. mandar. Ela é correspondência astrológica Saturno, letra cabalística Tav, caminho da árvore da vida e Exode, que é a fundação, e Malkuth, que é o reino. Tá, perfeito. Eu aceito se tu quiser mandar a foto desse aí, eu vou Tá, gostar. eu vou mandar depois a foto desse livro para vocês. Eu vou mandar um outro livro para vocês também, que é o do Jung, que é sobre os arquétipos do Jung no tarô. É muito importante Uhum. vocês lerem esse livro, porque isso Tá. vai trazer uma outra visão do tarô para vocês. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Peraí. Agora a gente está falando de leitura obrigatória para vocês que são tarólogas também Tá. agora, tá? Viu, tarô. Esse aí tu tem ele em PDF, tu vai mandar. Esse daqui eu não tenho em PDF, mas eu posso ver se eu consigo algum PDF dele. É um livro, gente, que é muito importante vocês lerem, porque aqui ele tem referências históricas sobre os arquétipos e sobre como a gente vai entender aquela energia. Ele só fala dos arcanos maiores, tá? Porque arquétipo, quando a gente fala de arquétipo, só os arcanos maiores são arquétipos. Os Pode arcanos mostrar a menores capa de são novo? traços de personalidade, Tá. tá? Pode mostrar a capa de novo, por favor? Quero tirar uma foto. Tá, consegui. Foi? Foi. E depois eu mando do outro para vocês também, tá bom? Tá. O Então é outro tem a capa dele, tu sabe o título do livro? aqui, ó, ele tá como a Bíblia do Tarô. Tá. Tá. Aqui, gente, vocês vão ver que, assim, tem
tudo, tudo. Arcanos maiores, arcanos menores. Aqui tem estilos de tiragens para vocês fazerem. Mas assim, falando bem a verdade, esse livro aqui, eu acho que apesar dele ter umas definições mais teóricas, mais legais, né, para passar para vocês, por isso que eu uso muito ele, tem algumas coisas que falta, entendeu? Por exemplo, aqui o as quer ver? O as de paus, se eu não me engano, ele não fala de magia. Ó, as de paus aqui fala energia, vida, saúde, coragem, vigor, simplicidade, mas as de paus nunca vai ser simples, porque é uma energia de fogo, entendeu? Entusiasmo, começo de algo excitante, mas aqui ele não fala de magia. Já no As de Ouros aqui, ele fala de prosperidade, algumas vezes alguma coisa nova, entrada de dinheiro, nananana. Se eu não me engano, nesse daqui, em alguma parte, ele fala sobre magia, mas As de Ouros não é magia, é manifestação de alguma coisa que já está no plano material. Por exemplo, poderia ser o dinheiro já na mão da pessoa, mas não necessariamente é uma magia que vai trazer dinheiro, entendeu? Eu tenho algumas coisas aqui que eu não concordo por conta de experiência de trabalho, sabe? Mas a título de Sim, curiosidade, ó, tá. Esse eu peguei a foto também. são 2 livros aqui assim, para vocês começarem, é legal vocês terem para consultar de vez em quando, mas pelo amor de Deus, gente, eu quero que vocês saiam desse curso sabendo jogar tarô sem precisar ficar consultando livro, tá? Sim, é a ideia. Senão eu vou torcer a orelha de vocês, viu? Se depois eu souber, Dona Sete Saias vier me falar que vocês estão consultando o livro, eu vou pedir para ela dar um. E pior de tudo, é dizer que foi aluna da Isabelle. Então, o pior de tudo é que vai falar que foi o meu curso. Então, Ah, eu mesma aprendi coisa. assim com a Isabela. É, eu vou torcer a orelha de vocês. Então, vamos fazer, tirem todas as dúvidas de vocês, inclusive depois que eu subir esse vídeo. Reescutem a aula, vê se está faltando Sim. alguma coisa, se vocês precisam de mais algum complemento dos arcanos maiores. Durante a semana, eu vou tentar amanhã gravar as cartas de copas, e depois de amanhã, no sábado, eu vou tentar eu não vou prometer que sábado eu vou gravar, mas talvez eu consiga gravar o de espadas, tá? Ou no máximo na segunda-feira eu já posto espadas e na terça eu posto o de ouros, tá? Aí a gente já finaliza, Tá, beleza? beleza. Então tá bom, meus Muito amores. obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Parabéns por concluírem os arcanos maiores. Eu vejo vocês na semana que vem, se tudo der certo, na quinta-feira. Mas na quinta-feira da semana que vem, eu gostaria muito que vocês estivessem, pelo menos com um tarô impresso, para que a gente possa aprender a jogar juntas. Aí vai ser uma aula prática, tá? Tá. Então tá bom. Um beijo. Obrigada, amada. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau.